Na oração que Jesus nos ensinou, nós somos estimulados a reconhecer humildemente o quanto nós somos dependentes, o quanto somos fracos, o quanto somos pó e não podemos resistir quando o inimigo vem contra nós. Então somos chamados a orar: livra-nos do mal. O que isso quer dizer? Devemos orar fervorosamente para que a graça do Senhor seja conosco, nos impedindo de, por exemplo, repetir pecados nos quais já caímos. Ora, se eu sou fraco, se eu sou pó, se eu não tenho em mim mesmo poder para resistir à tentação, eu olho para trás e vejo que muitas vezes eu pequei, muitas vezes eu errei. Então eu clamo ao Senhor: livra-me do mal, livra-me de cair outra vez nos mesmos pecados, porque a minha carne, a minha constituição pecaminosa, a minha contaminação pelo pecado me impulsiona ao pecado. Eu quero pensar coisas ruins, eu quero sentir coisas ruins, eu sinto prazer com o pecado. A minha carne deseja estar longe de Deus. Aliás, o apóstolo Paulo, em Romanos 3, ele diz: não há ninguém que busque a Deus. Humanamente falando, se a graça de Deus não for conosco, nós não vamos conseguir resistir àquilo que é a tentação, o engano da tentação. Então, se nós já oramos: não nos deixes cair em tentação, se já oramos: perdoa-nos, no sentido da remissão da culpa do pecado, agora nós estamos orando pela libertação das amarras, das prisões, do poder do pecado sobre nós. E essa consciência de fraqueza que nos leva a buscar: perdoa-nos, porque eu sei que eu preciso ser liberto, ser livre da culpa do pecado. Eu também oro: livra-me do mal. Não me permita cair no pecado outra vez. Eu quero convidar você a olhar comigo, por exemplo, Romanos capítulo 7. O apóstolo Paulo, ele descreve de forma magistral a revelação do Espírito Santo para ele e para nós, de como muitas vezes nós enfrentamos essa luta em nosso coração e o quanto nós precisamos do Senhor para vencer isso. Quando Paulo fala a respeito da carne, de como o pecado muitas vezes nos domina, ele fala que nós precisamos ter consciência disso para que o Senhor Jesus Cristo nos dê libertação. Olha comigo, por exemplo, em Romanos capítulo 7, os versos 15 até o 20. E ele diz assim: porque eu nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então Paulo vai descrevendo essa luta interior que muitas vezes nos consome, porque quando nós deixamos de depender do Espírito Santo, da graça de Deus, o pecado nos arrasta para o engano, nos arrasta para longe de Deus, para uma vida medíocre, uma vida sem paz, sem alinhamento com o céu. Mas quando nós entendemos que somos pó e que nós somos fracos e precisamos do Senhor, então a graça de Deus que nós buscamos nos fortalece para que o nosso homem interior seja revestido de força e possamos resistir à tentação. Então ele vai dizendo isso, descrevendo essa luta, e ele termina no verso 25 dizendo: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Ora, ele termina mostrando que embora nós tenhamos a luta, nós temos Jesus para nos socorrer, nos fortalecer, porque se Jesus em tudo foi tentado e venceu, é poderoso para nos socorrer e nos fortalecer para não cedermos na tentação. Então a oração livra-nos do mal é uma oração que precisamos fazer todos os dias e, se possível, mais de uma vez por dia, porque a todo momento estamos debaixo de tentação, mas Jesus nos fortalece.